meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a bordo do projeto Amigo Espírita. O desafio de hoje é falar sobre o que é a tal da reencarnação. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisinha. Esse vídeo não tem a intenção de te convencer ou de te converter a coisa alguma, tá bom? Nem queremos defender a ideia de que o que vou falar aqui é uma verdade absoluta e única. Eu apenas vou te mostrar os fundamentos da doutrina da reencarnação. O julgamento, gente, fica por sua conta e risco. Ok? Bom, dito isto, vamos ao que interessa. O que vamos apresentar a você é o resultado dos estudos feitos por Allan Kardec, junto com os espíritos que o ajudaram na sua missão de codificador da doutrina espírita. No vídeo O que é o Espiritismo, apresentei alguns conceitos básicos da doutrina espírita, fundamentais para que você possa entender também o conceito de reencarnação. Também devo ter falado que somos uma individualidade, corpo e espírito, que somos em essência um espírito, ou seja, a individualidade que precisa passar por várias experiências de viver em um mundo material e que, portanto, precisa de um corpo físico. E que o Livro dos Espíritos é um conjunto de 1019 perguntas e respostas que abordam os aspectos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina espírita. Dessas 1019 perguntas, vamos destacar algumas que vão nos servir de base para as nossas reflexões. A pergunta 132: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Pergunta 134: o que é alma? A alma é o espírito encarnado. A subpergunta dessa pergunta de número 134 é: e o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. A pergunta 149: o que acontece com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. E por fim temos a pergunta 176: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Eu espero que tenha ficado claro para você que todos nós, em humanidade, somos espírito em processo de evolução moral e intelectual, que é a perfeição relativa ao mundo em que vivemos. É relativa, pessoal, porque a perfeição absoluta somente Deus o é. Assim como também toda a criação
e todas as suas leis também são perfeitas ao infinito. Como eu também disse no vídeo anterior, o Espiritismo, enquanto religião, tem suas bases no cristianismo. A partir daqui, pessoal, você já pode dar o seu dislike e já pode começar a me xingar também por blasfêmia, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, não fala em reencarnação. Ou será que fala? De fato, gente, a Bíblia não fala. Naquela época não existia a palavra reencarnação, correto? Mas na Bíblia tem lá uma parada chamada ressurreição, que, como você sabe, ressurreição é o conceito de voltar à vida após a morte. Basicamente, ressurreição é isso. Em várias religiões, um Deus de vida e morte e ressurreição é uma divindade que morre e ressuscita. Um exemplo clássico é a ressurreição de Jesus, o Cristo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Estão lembrados? Ou seja, ressurreição é a mesma coisa que reencarnação, com uma pequena diferença que você vai perceber se ficar até o final do vídeo. Pois bem, na Bíblia, a parada mais sinistra desse parangolê todo que eu estou aqui falando para vocês é a reencarnação de Elias na pessoa de João Batista. Elias foi um importante profeta no Antigo Testamento. Segundo o livro dos Reis, ele não morreu. Ele subiu aos céus num redemoinho. Naquela época, os judeus acreditavam no retorno de Elias, pois, segundo o profeta Malaquias, o Senhor lhe disse a ele, Malaquias: eis que vos envio Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Traduzindo, Elias viria antes da crucificação de Jesus, que é o grande e terrível dia. Mateus nos conta, capítulo 11 do seu Evangelho, que Jesus fez a seguinte revelação aos seus discípulos: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse João aqui, gente, é o João Batista, não é o João Evangelista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ponto. Ora, Jesus nos diz, com todas as letras possíveis, que o Elias que haveria de vir já havia vindo, na pessoa de João Batista. Como naquela época ninguém conseguia entender o que Jesus dizia, nem mesmo os doutores da lei, como veremos mais adiante, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, lá pelos versículos 10 a 13, Jesus volta a bater na mesma tecla, aproveitando uma das perguntas dos seus discípulos, que era essa aqui, ó: Senhor, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, pessoal,
Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Lembrando que João Batista foi decapitado, tá, pessoal? Então os discípulos entenderam que ele, Jesus, lhes falara sobre João Batista. Pega a sua Bíblia aí, gente, tá no texto. Não estou inventando nada. Nem o Espiritismo inventou essa história. Tá lá no texto bíblico. Os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista quando falou de Elias. Manos e manas, na boa, você tem todo o direito de discordar, de criticar, de dizer que o Espiritismo é doutrina do demônio, é uma seita, o que você quiser. Mas nesse ponto você vai precisar fazer uma ginástica mental monstruosa para interpretar um texto desse e ainda assim discordar, não do Espiritismo, não discordar do que eu estou falando, mas discordar das próprias palavras do Cristo registradas por Mateus. Mas vamos seguir aqui. No livro A Gênese, Kardec vai nos dizer o seguinte: Elias já retornara na pessoa de João Batista. Seu advento é anunciado de maneira explícita por Jesus. Ora, como não pode retornar senão num corpo novo, é a consagração formal do princípio da pluralidade das existências que eu falei para vocês no vídeo anterior. Dito isto, pessoal, vamos ao segundo caso em tela. É a singular conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, como sabemos, era um fariseu, doutor da lei, que foi procurar Jesus na calada da noite. A conversa se desenrolou mais ou menos assim: Mestre, sei que tu é o cara, tu é de Deus, porque ninguém faz as paradas que tu faz se não for de Deus. Aí Jesus disse assim, ó: então, Nicodemos, o lance é o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos: putz, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí Jesus: se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o papo vai se desenrolando até que Jesus deixa Nicodemos sem graça. És mestre em Israel e não entendes essas coisas? Se eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram, como vão crer quando vos falar das coisas celestiais? E Jesus, falando da dualidade corpo e espírito, conclui: o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Simples assim. Veja bem, meu irmão, minha irmã, Nicodemos, um doutor da lei, bebendo direto da fonte, não entendeu coisa alguma do que o Cristo falou. O que para nós está tão claro quanto a água saindo da fonte.
os termos nascer de novo, e o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito, não deixa dúvida alguma sobre a necessidade de reencarnar no mundo físico para, no processo evolutivo, alcançar o objetivo, que é a perfeição, e assim entrar no reino de Deus, que é a essência espiritual, gente. Vocês percebem isso? O reino de Deus é espiritual. Mas os críticos da doutrina da reencarnação, para refutar, repito, não o espiritismo, mas as próprias palavras de Jesus, além das próprias interpretações que dão aos textos sagrados, eles tomam por base uma carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz lá, presta atenção no texto, pessoal: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ponto. É isso que está lá. Ora, se aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e o que é o homem, senão o espírito encarnado em um corpo? Portanto, é o corpo do homem que morre, e o corpo morre apenas uma vez. Ponto. A alma, ou melhor, o espírito, a individualidade, que é imortal, esse é que tem a necessidade de reencarnar em outro corpo. Sacaram mais essa, pessoal? Podemos concluir então que Paulo não nega o princípio da reencarnação, mas apenas afirma que o corpo não pode voltar a viver depois do fenômeno da morte. Será que os casos de reencarnação exaustivamente pesquisados e comprovados como verídicos ou irrefutáveis são efetivamente fakes? Será? A título de sugestão, assistam o filme Minha Vida na Outra Vida, que é baseado em fato real de reencarnação. E a título de curiosidade, pessoal, vou dar um nó no seu cérebro. Vou contar a história da lagarta e da borboleta, versão espírita. A lagarta, como você sabe, é um animal que rasteja, tem muitas pernas e come folhas. Entra num estado de hibernação ou letárgico, sei lá. O fato é que esse animal constrói seu próprio caixão e morre. As substâncias do seu corpo morto são modificadas para dar vida a outro corpo, agora o de uma borboleta, que, como você também sabe, é um animal que tem asas, que voa e que se alimenta de néctar, totalmente diferente do espécime anterior. Mas pasmem vocês, a alma é a mesma, em corpos diferentes. Deu para entender? Gente, eu espero sinceramente que tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é de informar, de esclarecer. Se alguma coisa que falamos aqui te ajudou no seu despertar de consciência, e se o seu coração assim o desejar, deixe o seu like ou o seu dislike. Use o espaço de comentários para suas críticas ou perguntas.
Mas não deixe, pessoal, de participar, pois será muito importante para o desenvolvimento do nosso canal, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem a todos.